Olá, seja muito bem-vindo à TV Câmara Cubatão. Se você está pensando em mudar e não consegue encontrar aquele imóvel que atenda às suas expectativas e nem da sua família, é o momento de procurar um corretor de imóveis. E é essa a profissão que nós vamos abordar no programa de hoje. Satisfazer tanto o vendedor como também o comprador. Esse é um detalhe muito importante, é um desafio do corretor de imóveis. É por isso que o Profissionais e Profissões hoje veio conversar com a Adriana Soares, corretora aqui na cidade de Cubatão, nesse ambiente super bonito aqui da Avenida Beira-Mar, aqui próximo à Praça Independência. Tudo bem, Adriana? Muito obrigado por nos atender. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar com você o nosso trabalho como corretor de imóveis. Quanto tempo na profissão, Adriana? 19 anos. 19 anos. Antes de ser corretora, fazia o quê? Antes de ser corretora, eu sou profissional da educação, sou formada em magistério. E aí tive uma oportunidade de trabalhar em uma imobiliária na cidade, na qual eu tenho muito respeito. E aprendi a gostar da profissão e estou aqui até hoje. Muitas pessoas ficam perguntando assim, muita gente pergunta, e é uma dúvida que eu tenho certeza que é recorrente. Qualquer pessoa pode ser corretor de imóvel? Qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis, a partir do momento que tenha o segundo grau completo e faça o curso de TI, Técnico em Transações Imobiliárias. É o famoso curso do Cresce. É o famoso curso do Cresce. Tá, não precisa ter nenhuma outra formação. Então a formação para exercer a profissão legalmente seria o curso do Cresce. É o curso do Cresce, Tá. que tem uma durabilidade de 6 meses a 1 ano. As principais atribuições do corretor. As principais atribuições do corretor. Primeiro, a qualidade do seu trabalho, Sim, né? claro. A responsabilidade, tratar das documentações, a parte jurídica, que é muito importante, né? Saber como lidar com essa situação, porque às vezes a gente pega alguns processos bem complicados, Sim. né? Então, isso faz parte do corretor de imóveis. A parte financeira, quando ele vai procurar uma agência bancária para fazer o financiamento. Então, isso daí, nós corretores é que somos responsáveis por essas atribuições. Então quer dizer que fora captar o imóvel, levar a pessoa para conhecer o imóvel, coisas desse tipo, toda a documentação passa pelas mãos do corretor. Toda a documentação passa pela mão do corretor. Tá. Deu alguma, vou falar um português aqui, vai, deu uma zebra qualquer aí, deu um problema qualquer na documentação. Como é que faz? Sim, acontece. Às vezes a gente pega documentos que estão em processo de inventário, então tem que ter o apoio do profissional jurídico para poder estar resolvendo, né? E aí para poder continuar o trâmite da situação, porque senão o processo fica parado. E às vezes as pessoas esquecem desses detalhes, os próprios proprietários. É muito comum isso acontecer, entendeu? Então tem que desenrolar essa documentação para dar tudo certo no final. Sim. Geralmente uma administradora, uma imobiliária tem esse profissional da área jurídica para dar esse suporte para o corretor. Para dar esse suporte, trabalhamos juntos. Sim. Então quer dizer que é assim, então. O corretor, desde o começo, lá da captação do imóvel até a entrega do imóvel, é tudo com o corretor. Tudo com o corretor. Se der algum problema no meio do caminho, ele tem que estar ali para fazer, ou seja, ele trabalha como um consultor, na verdade, né? Como um assessor, ele faz toda a assessoria desse processo, né? Consultor imobiliário. Na profissão, existe algum código de ética? Sim, nós temos o código de ética, que nós somos regulamentados pelo COFES, Confederação Federal dos Corretores de Imóveis, e é onde dá todo o suporte para a nossa profissão, que é regulamentada, acompanhada, tem apoio, tudo através do COFES. E dentro desse processo, é possível você conciliar, você como corretora, conciliar com uma outra profissão, com uma outra atividade?
Sim, nós temos vários amigos na área de engenheiros que têm o curso de corretor de imóveis, nós temos arquitetos que têm curso de corretor de imóveis. Então, assim, tem essa junção, né? Temos muitos profissionais que trabalham nas duas áreas. Mesmo com tudo isso que precisa fazer, dá para de repente ter então pelo que você me falou aí, essas profissões adjacentes aí ao de corretor são ligadas à área imobiliária. A área imobiliária, a área da construção. Se for fora disso, não dá, porque fica meio, né? Sim. É muito tempo que se dispõe para fazer o trabalho. Foi né? o meu caso, né? Eu era formada na área da educação e tive que optar. Ou eu ficava na educação ou eu vinha para a área do corretor de imóveis. E quando eu comecei realmente a me interagir na área do corretor de imóveis, aí eu me apaixonei. Porque a gente trabalha com sonhos, né, Edilson? Trabalha com pessoas, é muito bom isso também, Sim, né? sim. O mercado na região da Baixada Santista hoje, como é que está? O mercado está aquecido, tá? Nós temos um mercado de muita procura, as pessoas procuram imóveis de médio e alto padrão. Então, assim, a Baixada tem uma grande procura. Nossa procura maior nesse momento tem sido a cidade da Praia Grande. Sim. É uma das cidades que mais cresce no atual momento, né? Pela sua infraestrutura, pela sua modernidade. Então, assim, a gente tem muita procura para a região da Praia Grande. O pessoal de Cubatão está procurando sair da cidade, você percebe que existe esse êxodo, pessoal que a gente sabe que aqui muitas famílias são bem tradicionais, né? E muitas vezes a gente acaba não encontrando mais essas famílias aqui, porque vão ficando mais idosos, coisas desse tipo, procuram lugares mais calmos. O pessoal tem saído tipo para Santos, para Praia Grande. Tem sim, Edilson, tem sim. Por Cubatão ficar no meio de Santos e Praia Grande e ter essa mobilidade, as pessoas procuram ir para Santos ou Praia Grande e até tem os seus familiares aqui, Sim, entendeu? sim. Mas está tendo sim essa procura. Isso não quer dizer que o mercado em Cubatão tenha desaquecido totalmente. Não. O nosso mercado aqui continua aquecido, nós temos obras novas, novas construções, os novos construtores estão com a modernidade, trazendo espaços diferentes para a cidade. Isso está sendo uma grande movimentação para a gente como corretor. Para quem está nos assistindo agora, nós estamos falando com a Adriana Soares, ela que é corretora de imóveis aqui na cidade de Cubatão. Adriana, falando ainda da cidade, do mercado na cidade. Na época da pandemia, no auge da pandemia, houve muita queda no mercado, teve muita dificuldade? Não teve dificuldade, ao contrário, É nós mesmo? trabalhamos bastante, porque no auge da pandemia as pessoas estavam mais em casa, então elas começaram a sentir o seu lar, então teve aquela necessidade de mudança. As pessoas que estavam em apartamento de um dormitório tiveram a necessidade para ir de 2, pessoas que estavam em apartamento quiseram ir para casa, por quê? Ficou mais dentro do seu lar, né? Pessoas que tinham filhos queriam um espaço maior. Então, assim, no auge da pandemia, nós tivemos trabalho. Até o próprio home office, né? A pessoa com um apartamento de 2 queria de 3 quartos e 3 dormitórios para poder fazer um escritório. Isso. O que aconteceu? Muitas pessoas de São Paulo procuraram a Baixada porque estão trabalhando em home office e optaram vir morar na Baixada. Então, teve uma procura muito grande, entendeu? Para poder ficar, porque assim, só sobe 2 vezes na semana a São Paulo. Então, a qualidade de vida aqui para eles estava sendo melhor e subiria só 2 vezes. Então, teve muita procura. Aí, nesse momento aí, para fazer o marketing dos imóveis, entrou a rede social. Entrou a rede social, que tem sido carro-chefe para nós corretores de imóveis, né? As redes sociais, o trabalho que tem que ter de divulgação, do mercado, de qualidade, dos novos empreendimentos, porque a Baixada tem novos empreendimentos muito bons.
Saindo um pouco de Cubatão, como você falou, Cubatão já tem muita gente construindo, fazendo algumas coisas diferenciadas para esse público. Nós tínhamos até pouco tempo atrás o pessoal que vinha para trabalhar nas indústrias. Hoje, então, você já percebe que tem gente vindo de lá para cá, até para morar mesmo, até pela facilidade que você tem nas redes sociais de encontrar algo mais atraente. É por aí o negócio? Sim, é mais atraente, os valores aqui também é mais acessíveis, principalmente na área dos condomínios. O condomínio aqui na nossa cidade ainda é um preço bem acessível, perto das outras, e isso conta muito em relação ao setor financeiro. Essa profissão, como todas as outras, claro, todo mundo, todos os profissionais das outras áreas têm dificuldades, cada um na sua. Quais as dificuldades principais que você enxerga hoje na profissão? A dificuldade que a gente tem, infelizmente ainda existe, são assim, alguns corretores que não seguem o nosso código de ética. Sim. Né? E aí isso acaba atrapalhando e até mesmo às vezes queimando a nossa imagem. Acontece isso? Acontece. É bem normal isso? É bem normal, infelizmente. Não existe exclusividade, né? Não, não existe mais exclusividade. Se eu tenho um imóvel para eu colocar à venda, eu não tenho a obrigatoriedade de deixar só com você. Eu posso levar para outro corretor. Não, não existe mais exclusividade. Mas aí, como você falou que não segue o código de ética, é claro que a gente não vai falar quem está fazendo isso, até porque não precisa, a gente está falando da profissão e não das coisas, né, dos envolvidos. Mesmo assim, ainda tem gente que diminui o valor é isso? Isso, é bem por aí? É bem por aí. A corretagem acaba ficando mais barata. Mais barata. Porque assim fica mais atraente. É, isso aí. Acontece, então, é normal isso. É normal. É normal. É normal. Eu vejo que no dia a dia vários novos corretores estão entrando no mercado. Isso acontece muito com os antigos ou com os mais novos para ganhar mercado? Com os mais novos, porque os mais antigos já têm um tempo, já têm uma carteira, uma experiência, né? A gente tem o nosso representante na cidade, que também a gente tem a nossa delegacia, que nesse momento está sendo representada pelo nosso amigo Cantalice. Sim. Então, quando a gente tem alguma situação que não está agradando, a gente tem reuniões para poder passar e informar. Então, assim, mas existe. Agora eu quero ver se você vai aceitar o meu convite. Eu queria que você me levasse num dos imóveis que você já captou, está vendendo aí, para que a gente tivesse ideia de como é, o que você faz lá, o que é interessante para o corretor nesse imóvel. Vamos lá? Com certeza. Então, será um prazer. No próximo bloco, nós vamos conhecer um dos imóveis que a Adriana está vendendo, para que a gente possa tirar algumas outras dúvidas. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta. Segundo bloco do Profissionais e Profissões de hoje, que aborda a profissão de corretor de imóveis. Estamos conversando com uma corretora de imóveis aqui da cidade de Cubatão. No final do primeiro bloco, nós convidamos a Adriana para que ela nos levasse, né, a alguma das casas, daquelas que ela está trabalhando, que ela está vendendo, que ela captou. Então, nós estamos aqui num imóvel muito bonito, aqui no bairro do Jardim Casqueiro. Um imóvel de alto padrão esse, não é, Adriana? Esse é um imóvel de alto padrão, Edilson. Tem piscina, tem tudo. Tem piscina, tem espaço gourmet, tem a suíte, closet, tudo de alta qualidade, de alto padrão, pronto para morar. O que as pessoas levam em consideração hoje, levam em conta na hora de procurar um imóvel? O que mais se leva em conta? Localização, tamanho, como é que é? Primeiramente, a localização, né? Tem pessoas que gostam do bairro e querem ficar no bairro. Depois, sim, aí vem a qualidade do imóvel, né? Qualidade que a pessoa se sinta bem, se sinta confortável, né? Costumo dizer que é amor à primeira vista, sim, sim. Né? Tem aquela questão de gostar realmente. Nós sempre apresentamos de 2 a 3 imóveis para um cliente, e aí a gente vai começando a conhecer o que ele realmente está querendo. Né? Então já fica conhecendo o perfil do cliente, certo?
Importante. É muito importante, porque não adianta eu apresentar vários imóveis e a pessoa fica com aquela dúvida. Então, sempre nesse caminho. A decisão da compra é a esposa, é o marido, é a família em conjunto, os filhos, como é que acontece isso? E o corretor, ele participa disso também, Adriana? O corretor participa disso também. Geralmente, na questão financeira, é o marido. Na escolha da casa, é a mulher. E os filhos que também vêm para opinar de uma certa forma. A gente também vê que traz a mãe, traz o pai, todo mundo quer conhecer, quer ver a nova moradia, bom, né? Se torna um ambiente muito agradável, porque as pessoas se sentem acolhidas no seu novo... Aí vai a proximidade de uma escola, de um mercado. Sim, A mulher já pensa desse jeito, nesses né? detalhes. Escola para as crianças, Isso. ou o mercado é aqui perto. Isso daí. O homem, ele já pensa diferente. Eu quero chegar em casa e ter sossego, não quero barulho. É isso. É assim que é funciona? isso que funciona. O meu bolso cabe esse aqui. É. Tem muito atrito, chegou muito atrito. Esse aqui não dá, Já. São as histórias engraçadas. São as histórias engraçadas. É mesmo? Eu costumo dizer que o corretor de imóvel dá para escrever um livro. Porque a gente vivencia, né, a compra do imóvel, a realização. E aí você vê cenas muito engraçadas. Você lembra alguns fatos assim curiosos, assim, que pode ter, que você presenciou, o marido brigou com a mulher por causa de tal imóvel, ou algum caso pitoresco da própria função aí? Sim, existe. Tá com toda a documentação certa e ele, não é esse, ela é aquele que eu quero, e ter que, às vezes, desfazer para voltar para um outro imóvel. Acontece. É melhor desfazer esse papel do que desfazer o casamento. Sim, verdade, Dilson, é melhor desfazer esse papel do que desfazer o casamento. Semana passada mesmo, eu estava mostrando um imóvel e era uma sobreposta aqui no Casqueiro, e a cliente entrou e se apaixonou pelo imóvel. Aí ela virou para mim: eu não quero ver outro, tem que ser esse. Ai. E aí ele falou assim: tem que ser esse. Então, graças a Deus deu tudo certo através do financiamento. Entreguei a chave semana passada e eles estão super felizes. Nesse caso deu tudo certo. Tudo certo. Mas aconteceu de, por exemplo, o marido vir sozinho. Acontece que o marido vir sozinho ver a casa para fazer uma surpresa? Acontece. Dificilmente a mulher vem sozinha, né? Não, a mulher não vem sozinha. Geralmente o marido vem sozinho. Aí ele fala para você: ó, não conta para ninguém, mas eu vou trazer uma pessoa aqui, assim. Já aconteceu, já aconteceu. A esposa não fica com ciúmes nem nada. Não acontece. Porque em algumas profissões tem aquela coisa: foi sozinha lá, mas por que isso? Não tem, isso daí não. E a satisfação, quando você vê que deu tudo certo, você enxerga, porque você falou que a semana passada entregou a chave de um imóvel. Ver a satisfação dos outros é muito gostoso, né? É muito gratificante, porque tem pessoas que passam uma vida para conseguir comprar um imóvel, né? Planejando, fazendo uma economia, e consegue. Então, isso para o corretor de imóveis é muito importante, é muito prazeroso você participar de um sonho, né? De você ter o seu lar, de você fazer essa compra, de você poder acompanhar. Então, eu me sinto realizada quando os meus clientes conseguem realizar o sonho deles. Quando você, Adriana, ou quando o corretor vai captar um imóvel, quais os detalhes mais importantes que ele vê no imóvel para depois ele passar para os leads dele, para os futuros clientes dele? Então, quando a gente vai fazer uma captação do imóvel, tem 2 critérios. O critério valor, localização, e existe o critério apego, né? Porque geralmente quem está vendendo o imóvel, se é um imóvel novo, uma construção, o construtor tem todo um sonho aqui. Sim. Né? De qualidade, de atender. Quando é um imóvel usado, às vezes as pessoas estão se desfazendo, mas teve uma vida que teve ali. Teve a parte emocional, né? Então a gente tem que ser muito criterioso nessa questão, porque às vezes o que você imagina de valor não está no valor do mercado imobiliário. Verdade.
porque você tem um apego, né? Mas a gente observa estrutura, a qualidade interna, reforma, né? Tudo isso é levado em conta. É levado em conta. Tudo isso é levado em conta. A pessoa que está comprando, ela enxerga dessa forma ou ela fala assim, mas eu prefiro pagar o mais barato, então por mim eu não nem faria muita questão em relação à estrutura e tal. Porque pode acontecer de repente, a pessoa não cabe no bolso, ela fala, bom, eu vou pegar esse aqui mesmo. Não acontece isso, Adriana? Não, porque assim, Edilson, a gente costuma fazer primeiro uma triagem de valores, sim, né? Para mim poder separar os imóveis que cabe àquele cliente. Tá. E aí, a partir desse momento, vou escolhendo o melhor imóvel para ele. E aí sim, aí a gente consegue atendê-lo da melhor forma possível. Sim, o cliente tem que se sentir bem dentro do imóvel. Eu costumo dizer que um imóvel não é a mesma coisa de comprar um carro. Um carro, se você não gostar, você troca amanhã. Um imóvel não tem essa facilidade, porque às vezes a pessoa vai fazer um financiamento e aí você tem um outro compromisso, né? Então, tem um critério, sim, de avaliação de compra do imóvel. Adriana, comprei o imóvel, mas eu daqui a X tempo aí, de repente, um mês, não estou achando legal. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Acontece isso? Acontece. Já aconteceu comigo. Não se deu bem com o vizinho, por exemplo, compra num apartamento. É muito barulhento, eu preciso dormir à noite, porque amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Tem todo esse detalhe, pode acontecer. E aí? E aí? Aí a gente tem que trabalhar de novo a venda desse imóvel. Para desfazer a papelada. Não, a partir tudo na parte jurídica, vai tudo para a parte jurídica. Tudo para a parte jurídica. Né? Mas, a partir do momento que você fez um financiamento, não é tão fácil desfazer. Então, aí você vai ter que trabalhar a venda desse imóvel de novo. Caramba. Então, e procurar um outro imóvel para aquele cliente. Para aquele cliente. Porque senão eu ia falar, quer dizer que ela me vendeu aquele imóvel, não deu certo, eu devolvi e ela não está nem aí para mim. Não, a gente tem uma responsabilidade antes, durante e depois. Fazer o pós-venda. O pós-venda. Porque assim você não vende só para ele, vende para os amigos dele também. Sim, isso é importante. Sim. Não lida só com a venda também, você lida com aluguel. A pessoa pode vender você pode vender para aquela pessoa e a pessoa procurar você para alugar aquele imóvel. Sim. Os investidores. É assim? É assim. Maravilha. Outro detalhe para a gente encerrar. Eu queria que você desse para os nossos amigos que estão nos assistindo, nessa câmera, eu queria que você falasse para eles dicas que a Adriana Soares daria para os novos corretores, para aqueles que querem ser corretor. Bem, a minha dica para os novos corretores é que façam o seu trabalho com dedicação, com amor. A gente trabalha com realizações, sonhos, as pessoas acreditam no nosso trabalho, as pessoas vêm nos procurar com o intuito de podermos ajudar, de uma certa forma, a realizar isso daí, né? Então, um novo corretor de imóvel, ele tem que entender que uma venda não é do dia para a noite, é um trabalho, é uma busca, 2, 3, 4 dias com aquele cliente, porque ele vai observar, ele vai sentir confiança em você e aí a partir desse momento você conquista o seu cliente. Muito bom. Parabéns, eu estou vendo que você é uma corretora realizada. Sim. Já na profissão, com todo esse tempo que você está. Eu já te conheci como corretora e espero que você continue vendendo bastante, dando bastante sucesso na sua profissão, Adriana, porque você e a sua equipe, que eu sei que você não trabalha sozinho. Sim, não. Tem uma equipe por trás e isso é muito importante. Muito obrigado de verdade por nos receber, por participar do Profissionais e Profissões. E você, gostou? Então, olha, se você tem alguma curiosidade de qualquer outra profissão, nós já trouxemos aqui algumas profissões que eu tenho certeza que agradou a todos que nos assistem. Tem alguma curiosidade? Entre nas nossas redes sociais, dê lá a sua indicação, faça a sua sugestão, que nós vamos sim apresentar aqui nos próximos programas. Para você, um grande abraço e até a próxima.